Olá, alunos! Eu sou o professor João Vitor Nogueira e hoje a gente vai falar sobre os filósofos da natureza. Esses primeiros pensadores que vão aí contestar o mito e buscar uma resposta mais racional, pautado aí em cima da ciência, em cima da comprovação científica, metodológica. Esses primeiros pensadores, como eles estão surgindo aí dentro do mundo grego, é necessário que a gente entenda algumas palavras do idioma grego para entender a sua filosofia. Vamos lá? Entre as palavras que a gente precisa aprender e entender o significado dela são logos, physis e arquê. Logos significa aí razão. Nós temos a physis, que é a natureza dos seres, e temos aí a arquê, que é o princípio universal da vida, o princípio da vida. Pessoal, vale uma observação a vocês. Nem todas as palavras em outros idiomas possuem tradução para a nossa língua. A língua portuguesa ela consegue aproximar aí o significado de algumas palavras, não dando o entendimento daquela palavra em seu original. Então, a gente consegue aproximar mais ou menos o que é a palavra. Em relação a essas palavras, a gente pode destacar o logos. O logos ele vai ser traduzido em diversas línguas e o mais próximo que chega aí para a gente é o logos significando razão. Só que alguns pensadores vão entender o logos aí como alma, outros vão entender aí como sabedoria. Então a gente tem uma mudança quando a gente vai traduzir uma palavra vinda aí de outra língua, vinda de outra cultura. Beleza? A palavra fundamental de hoje, para entender os filósofos da natureza, é arquê. O arquê, então, é o princípio universal da vida. Os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, eles vão buscar esse princípio da vida. Ou seja, eles querem entender a questão natural, a questão da existência natural, dos acontecimentos naturais. Entre os primeiros pensadores, quais são aqueles que se destacam dentro do pensamento dos filósofos da natureza? Pessoal, vale ressaltar uma coisa em relação a esses pensadores. Nem todos esses pensadores que vocês estão vendo aí atrás, eles viveram antes do Sócrates. Alguns estão no mesmo tempo do Sócrates, ou seja, são contemporâneos do Sócrates. Só que a sua filosofia ela é voltada aí para uma questão mais da natureza, e então ele vai ser classificado como um pensador aí pré-socrático, beleza? Entre os pensadores que se destacam dentro desse período é o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaximenes, o Heráclito, o Pitágoras, o Parmênides, o Empédocles e o Demócrito. Cada um deles vai ter aí na sua filosofia uma forma de analisar o mundo, uma forma de entender esse princípio fundamental da vida. Para o Tales de Mileto, ele acreditava que tudo era composto de água. O Heráclito, por exemplo, ele diz que a natureza ela está sempre fluindo, sempre as coisas estão em uma constante transformação. O Parmênides vai defender aí toda mudança é uma ilusão. Ou seja, a percepção de mudança que nós temos, na verdade, ela é apenas uma ilusão. O Pitágoras vai defender que tudo é composto de número. Tem uma história muito legal do Pitágoras que ele vai falar o seguinte: se a gente colocar um adulto e pedir para ele medir uma sala, vamos supor que é a sala de aula, as medidas vão estar lá. Se a gente colocar uma criança que não sabe ainda medir, as medidas ainda continuam estando lá. Ou seja, para o Pitágoras, tudo é formado por números. Vocês conhecem algum desses pensadores através da matemática. Os primeiros filósofos também são matemáticos que vão desenvolver aí teoremas, vão desenvolver aí teses matemáticas que vão nos ajudar hoje no estudo da matemática e solucionar alguns problemas matemáticos. Olha só que legal, pessoal. Se a gente colocar todos esses pensadores em um mapa dentro do seu território, aonde eles pertencem, a gente vai perceber uma certa proximidade de alguns pensadores.
Olha lá, em Mileto nós temos os três pensadores de Mileto, formado aí pelo Tales, formado pelo Anaximandro e pelo Anaximenes. Lá em cima, na cidade de Efésio, nós temos o Heráclito. Vamos falar então de um pensador aí que vai ser um dos principais pensadores da filosofia da natureza, o Tales de Mileto. O Tales de Mileto vai ser um dos primeiros pensadores aí que vão contestar o mito. Não é à toa que ele é classificado aí como um dos pais da filosofia. O Tales de Mileto era uma pessoa muito influente dentro da sociedade que vivia. Ele estava aí sempre viajando, sempre entrando em contato com outras culturas. O Tales de Mileto também ele vai ser comerciante, ele vai ser matemático, não é à toa que nós temos aí na matemática o Teorema de Tales das duas retas. Ele vai ser astrônomo, que vai ser o responsável aí por descobrir a Ursa Maior, facilitando a navegação aí no Mediterrâneo. Ele também vai ser professor da escola de Mileto, ou seja, o Tales de Mileto é uma pessoa muito engajada dentro dessas pesquisas. Onde fica Mileto? Mileto atualmente está na Turquia, mas ela era a região da Jordânia. Mileto era uma cidade portuária onde recebia diversos comerciantes, trazendo, além de objetos, outra cultura. Esse contato cultural para o Tales foi fundamental para ele começar a desenvolver as suas pesquisas, desenvolver seu pensamento filosófico. O Tales de Mileto, ele tem como material fundamental da sua filosofia a água. Mas vamos entender o porquê para o Tales de Mileto esse princípio universal da vida é a água. O Tales chegou nessa conclusão em suas viagens ao Egito. Como ele viajava diversas e diversas vezes ao Egito ao longo dos anos, ele conseguiu perceber que o rio Nilo era a fonte de vida do Egito. Sem o rio, não poderia haver vida no Egito. Isso realmente é verdade, galera. Se hoje, para eles, o rio ainda é muito importante, no passado, o rio ainda tinha mais importância, porque realmente é a única fonte de água do Egito, é o rio Nilo. O Tales de Mileto vai chegar na seguinte conclusão: sem água não pode haver vida. O Tales de Mileto está errado nesse pensamento? Acreditamos que não, né? A gente sabe que a gente não consegue viver aí sem água. Aliás, se tem toda uma política hoje no século XXI de defesa da água, porque a gente sabe se esse elemento principal da nossa vida acabar, a humanidade também acaba. Nós não conseguimos sobreviver sem água. O Tales de Mileto vai falar o seguinte: o elemento essencial para a vida, ele precisa ser alguma coisa, que ele pode mudar a sua aparência, porém ele não perde a sua essência. E vamos pensar na água aí, que é o elemento que ele vai utilizar. A água, ela não pode mudar diversas vezes a sua aparência? O que é gelo? Gelo basicamente não é água congelada? Então, nós estamos mudando a aparência sem perder a essência. Em momento algum dessa transformação da água, ela deixou de ser água. Então ela consegue mudar a sua aparência, mas a sua essência sempre permanece. O conceito de água sempre está ali. A utilidade dela sempre está ali, independente de sua forma. Como é que o Tales vai chegar então nessa conclusão água? Por que água? Para o Tales, a matéria-prima básica das coisas, ela deveria ser algo que fosse a essência da vida, capaz aí de mudar sem perder a sua essência, e algo na qual todos nós somos formados, todos nós precisamos. Ele vai chegar nessa conclusão que tudo é composto de água. Todas as coisas vivas precisam de água para continuar vivas. Esse pensamento do Tales está certo ou está errado? Então, para finalizar aí a nossa aula sobre o Tales de Mileto e sobre esses primeiros pensadores, é bom a gente entender de uma vez por todas que, para os primeiros filósofos, a importância e a busca filosófica deles vai se dar
por meio aí de qual é o princípio da vida, qual é o elemento fundamental para que se haja vida. Vocês conseguem perceber que essa transformação do pensamento que o Tales está passando, assim como os demais filósofos estão passando, está dando de uma separação do mito? Percebam que os primeiros pensadores eles estão se desgarrando do mito. Eles estão buscando uma nova explicação pautada em cima da ciência. Quando a gente consegue falar que a água ela é fundamental para que haja vida, a gente está comprovando isso. Por quê? Você consegue sobreviver sem água? Pessoal, muito obrigado. Não se esquece lá de se inscrever no canal e deixar seu like.